Bom, como eu tinha falado no vídeo anterior, existem aqui algumas maneiras de nós podermos carregar o nosso conjunto de dados, tá? Nós podemos vir aqui em arquivos recentes, aqui nessa opção também tem abrir outro arquivo, nós temos a opção de novo conjunto de dados e nova consulta de banco de dados. Tomem cuidado porque nós normalmente falamos banco de dados, só que para o software, o SPSS, ou se você for falar com alguém da parte de computação, para eles, principalmente o pessoal de banco de dados, o software, são softwares como esse aqui, ó, o Axis, onde você tem várias planilhas, tá? E essas planilhas elas têm alguma ligação entre elas, ó, que nós chamamos de primary key, foreign key, que são maneiras de você ligar essas planilhas. E aí você constrói o seu banco de dados. No nosso caso, nós estamos falando de uma planilha específica. Então, nós estamos falando do conjunto de dados, ok? Então, é importante a gente tomar cuidado em relação a isso. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos fazer a consulta aqui pelo conjunto de dados, tá? Então, podemos puxar por aqui ou vir direto aqui, ó. Tá? Nós temos essas opções aqui, abrir banco de dados, aí nova consulta, abrir dados. É um pouco complicado no começo para nós fazermos isso, né? Existem várias maneiras, nós podemos por aqui, ó, abrir documento de dados. Então veja que em cada momento o software dá um nome diferente. Aqui ele fala abrir documento de dados. Antes ele falava abrir conjunto de dados. E aí isso acaba confundindo a gente. Então tentem fazer só algumas associações. Legal. E o que eu vou mostrar para vocês também, complementando o que o professor mostrou para nós, é que maneiras diferentes para você carregar. Não maneiras diferentes, mas como carregar arquivos diferentes. Nós trabalhamos com o formato do Excel, que é o formato padrão que normalmente se trabalha, né? Pessoal de ciências sociais. Só que se vocês forem começar a baixar dados de sites, por exemplo, como o IBGE, normalmente o que vocês vão encontrar é o formato CSV ou o formato TXT, tá? Olha só, aquele mesmo arquivo que o professor compartilhou, olha como é que fica no formato TXT. Então fica assim, ó, tá? Então nós temos ele tabulado, ok? E esse aqui está separado por vírgula. Então existem algumas maneiras. Graças a Deus o SPSS é bem tranquilo fazer esse processo, tá? Eu vou mostrar para vocês primeiro aqui para nós resgatarmos como o professor mostrou. Então vou vir aqui nessa pastinha, tá? E vou selecionar a pasta onde estão os meus arquivos, tá bom? De 9, eu recomendo até vocês deixarem um atalho mais curto, tá? Para quem for mexer mais com software. Então eu tenho doutorado. Opa. E aqui eu tenho as disciplinas. Então, métodos quantitativos, eu tenho uma pastinha de base de dados. Outra coisa também, reparem, normalmente eu deixo as minhas pastas todas assim, ó, sem acento, como o professor falou, sem espaços, ok? E eu recomendo que vocês façam isso para pastas e também para os arquivos que vocês forem trabalhar. No caso aqui, ó, olha que os arquivos, inclusive que o professor passou, tá com underline, ó. O professor colocou underline, tirou todos os acentos, tá? Porque se às vezes você coloca o acento, o software não reconhece, dá problema, você corrompe o arquivo e aí você não sabe por que está acontecendo o erro. Você acha que é alguma coisa do software? Sim, é do software, mas é no processo de tratamento da sua base de dados. Isso é muito importante, tá, gente? A gente tomar um pouco mais de atenção nessa parte de tratamento e manipulação dos dados. Legal. Estou na pasta onde estão esses arquivos aqui, ó. Mas aí você só consegue enxergar um, né, ó. O que acontece? Temos que vir aqui, ó, nessa opção. O SPSS, aqui, ó, ele tem essa opção de todos os arquivos. Recomendo que você deixe aqui, ó. Pronto. Aí você sabe exatamente o que você vai puxar. Agora, se você tem dúvida, você colocou o mesmo nome no arquivo para extensões diferentes, por exemplo, TXT, CSV, assim por diante, então aí você já vai para o formato que você quer. Por exemplo, Excel, então ele já vai puxar todos os formatos
no Excel, ou você pode vir aqui, ó, a opção TXT. Olha aqui, então ele já tem as opções TXT. Reparem quando eu coloco TXT, ele tem TXT e CSV, ele não faz distinção, tá? Então, se você tiver um arquivo TXT ou CSV, você vai proceder da mesma maneira. Mas agora o que nós vamos fazer é puxar o formato CSV, esse aqui, ó, texto. E aí eu vou mandar abrir, tá? Aí ele vai demorar um pouquinho para carregar. Aqui é o seguinte, tá vendo que aqui nessa planilha ele dá a opção de A1 a F408? Como o professor mesmo comentou, ele já vai puxar a primeira aba. Só que se eu tivesse mais abas, eu ia ter opções aqui, ó. Quer ver, ó? Vou cancelar esse processo. Vou vir aqui. Vou vir nesse formato que eu acabei de falar para vocês, ó, de texto. E vou colocar mais uma aba. Pronto, já está aberto o arquivo. Eu vou criar mais uma aba aqui, ó, que eu vou chamar de André. E simplesmente eu vou colocar meu nome aqui em cima, tá? E vou salvar. E vou fechar. Importante você estar com essa aba fechada para trabalhar no... A aba não, né? A planilha fechada para trabalhar aqui no SPSS. Eu vou fazer o processo de novo. Vir aqui, tá? Vou puxar o arquivo no formato Excel. É esse aqui que eu manipulei e vou mandar abrir. E agora, se eu vier aqui, ó, apareceu André. E reparem que ele dá uma seleção para mim, A1 a A1. O que isso significa? Significa que naquela aba eu só tenho dados, ou seja, informações na célula que está na linha A1 e na coluna A1. Ou desculpa, que está na coluna A1, ok? Porque ele coloca A1 A1 é do começo ao final da coluna, ok? Então, isso é importante porque daí você já vê mais ou menos como é que está a sua base, o tamanho da base de dados. Outra característica interessante aqui do SPSS, que você pode fazer um corte. Por exemplo, tá vendo essa primeira base de dados? De repente eu não quero do A1 até o F408. De repente eu quero puxar dados da primeira coluna, tá? Que é do A1. Até de repente, deixa eu ver aqui como é que fica. De repente eu só quero aqui trabalhar com a coluna de N, ok? Até onde? Até o sexo, tá? Então eu vou trabalhar com A e com B. Deixa eu fechar aqui. Então eu vou fazer isso. Então eu posso vir aqui, ó, A1, ok? Até o B. Tá? Como aqui está marcando 408, eu sei que começa na célula número 1 e eu sei que eu tenho informação até a linha 408. Então eu ponho B 408 e aí eu vou dar um OK. Olha só o que ele fez. Então é uma maneira que nós temos de já, de repente eu tenho uma base gigante, eu não quero trabalhar com todas as variáveis. E aí, para deixar o processo mais leve na ferramenta, eu já puxo só o que me interessa, tá? Então, é uma maneira que nós temos para fazer esse carregamento. Legal. Então, vou abrir aqui de novo, ok? Excel, vou abrir de novo o TXT. E vou abrir agora completo. Pronto. Então, agora eu tenho todas as informações, ó, completinhas.